vez nesse ICO Series. Já eu conto para aqueles que não sabem o que é o ICO. E dessa vez, nessa temporada, nós estamos falando sobre carreira. Então, eu estava até comentando com o Elise e o Daniel, e dizendo que essa é uma série que pode durar para sempre, né? Porque as pessoas têm histórias e carreiras diferentes. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo, eu hoje estou responsável pela prática de ICO na América Latina, na Lee Hatch Harrison. Só para que vocês entendam quem somos nós somos uma consultoria que faz recursos humanos de ponta a ponta. Então, a gente faz desde advisory service, com estrutura organizacional, remuneração, competências, a parte de desenvolvimento de liderança mesmo, a transição de carreira, e aí atendendo a diversos níveis, com soluções diferentes e consultores diferentes, o ICO como um parceiro estratégico, oferecendo soluções para diversos momentos da carreira do C-Level. Quando ele está dentro da organização, passa por fusão, por aquisição, novas posições, planejamento de sucessão, nós temos a mentoria ICO. E quando eles saem da organização, a gente tem a transição de carreira ICO. Nós também temos uma área de recrutamento e seleção. Então, vocês agora já sabem o ICO, já me conhecem. Eu vou, então, passar para... Estou falando em ordem alfabética, o Daniel e a Elisângela. Eu sempre digo que a gente é da inclusão, né? Não é porque é mulher, mas é sim a ordem alfabética, né? Eu vou pedir para que eles inicialmente se apresentem, falem um pouquinho do negócio que eles estão e depois, então, a gente começa a live. Vou deixar eles começar? It's up to you. Quem é que quer começar? É ordem alfabética, Daniel, ela tem essa regra. Tudo bem. Não, tem ordem alfabética, mas na escola, né? O pessoal falava, pô, eu sou a última letra, queria que fosse trás para frente, né? Eu aprendi que a gente tem que ser cavaleiro, né? Mas tudo bem, mas não tem problema. Então vamos lá. Bom, primeiro, Irene, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, né? Atualmente eu sou sócio e cofundador da Mangue Tech. Nós somos uma plataforma SaaS para gestão de indicadores de ESG. E antes disso, eu fui um dos founders da Lynx, a maior empresa de software de varejo para a América Latina. Praticamente fiz a minha carreira inteira lá, né? Foram 25 anos dentro da empresa. Na Lynx, quando eu saí, que foi agora no começo do ano, eu cuidava de uma unidade de negócio, não era bem BU que a gente chamava, mas era como se fosse dois negócios. Um era tudo que era o enterprise, que a gente chama, então todas as grandes contas, large accounts, e a outra unidade que eu cuidava era a Latam. Então comigo estava o time comercial, estava o time de produto, P&D, serviço, suporte, ou seja, tudo que uma empresa, ou duas no caso, né, tudo que uma software house possui na área de operações, quando você exclui back-office e CSC. Já na Mangue, né, como startup, a gente faz tudo, né? Claro que meu desafio lá, meu papel principal é um papel de growth, de desenvolver o negócio, de crescer, com estratégia comercial e tudo, mas como qualquer startup, você faz um pouquinho de tudo. Ótimo. Obrigada, Daniel. Elis. Vamos lá. Então, de novo, assim, Irene, muito obrigada pelo convite aí, o time da LHH. É a segunda vez que eu participo de uma sessão aqui do ICO. É sempre um prazer estar aqui para poder trocar experiências. A gente não só fala aqui ao longo de uma hora, mas a gente aprende também um montão. Já aprendemos aqui no Esquenta, eu e o Daniel falando um pouquinho sobre nossas vidas. Eu sou Elis Martins, eu sou psicóloga de formação, acabei estudando business aí depois ao longo da minha carreira, mas sou uma executiva da área de recursos humanos, né? Da área de gente.
E a minha história começou em empresas multinacionais americanas, então eu trabalhei no comecinho da minha carreira na Alcoa. Antes disso, até trabalhei com marketing, eu até esqueço de contar essa história, mas trabalhei 5 anos com marketing antes de ir para o mundo de recursos humanos. Mas a história na área de recursos humanos começou na Alcoa, então fiquei 5 anos na Alcoa, depois passei também para uma outra americana, a Kimberly-Clark, agora em bens de consumo, e depois me mudei para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tive uma oportunidade de trabalhar na Shell, na formação de um novo business dentro da Shell com reporte global. Não era na estrutura da Shell Brasil, mas era uma empresa que a gente estava criando aí dentro da Shell. Tive uma temporada como consultor independente entre Shell e minha atual posição, meu atual grupo onde eu trabalho hoje. Até fiz alguns trabalhos com a própria Lihat, lá no Rio de Janeiro. Mas depois dessa temporada eu ingressei no Grupo Cosan, onde eu estou há 14 anos. Então faz 14 anos que eu estou dedicando a minha carreira também aí, continuando a minha história na área de gente, responsável pela área de pessoas e cultura. Na Cosan eu entrei na formação da Raizen, então minha porta de entrada foi num grande projeto, um dos grandes projetos que me traz muito orgulho aí dessa história que a gente acabou construindo. E depois da Raizen fui passar uma temporada, né, no desenvolvimento da Comgás, que era uma empresa que a gente tinha comprado e precisava muito ali de uma transformação cultural grande. E a Comgás foi o grande case para a minha posição atual hoje, porque da Comgás a gente percebeu no grupo Cosan o quanto a gente poderia investir no mercado de gás e energia no Brasil. Então, com um case de sucesso que foi a Comgás para a gente acabou criando outras verticais no mercado de gás, e a gente criou a Compass, que é uma empresa super jovem, uma jovenzinha de 4 anos de idade, e a Compass hoje, então, é uma holding na Cosan, responsável pela gestão da Comgás, que é o nosso carro-chefe, mas também de uma série de outras distribuidoras de gás no Brasil inteiro, que é a Commit, em parceria com a Mitsui. E uma terceira empresa do nosso portfólio é a Edge, que hoje, através da Edge, a gente consegue vender gás para o mercado livre de gás no Brasil. Então, sou uma feliz executiva que participou de vários processos de aquisição de empresas, de transformação de negócios ao longo dessa minha carreira, desde a época da Shell, mas principalmente no Grupo Cosan, ao longo desses últimos 14 anos. E esse início, que você, pelo que eu entendi, foi em marketing, foi isso, Elis? Foi em marketing antes de fazer faculdade, Irene. Nem E o conto que essa que coisa isso te para mim. influenciou depois para a sua carreira? Para a carreira, eu vou te É. dizer que era uma empresa de pesquisa de mercado, então eu fazia pesquisa de mercado na época que a gente ainda fazia a pesquisa em sala de espelho, assim, para olhar comportamento do consumidor, mas eu sempre quis fazer psicologia como jovem, né, jovem adolescente. Então, trabalhando em marketing, eu entendi que dava para ainda conciliar esse desejo, esse sonho da minha formação em psicologia para entender hábito de consumo de grandes clientes no Brasil. Então, enveredei e segui meu rumo de fazer o curso de psicologia. E no meio do caminho, já experimentando psicologia, ainda como estagiária, né, nessa empresa de marketing, eu descobri na faculdade a área de recursos humanos. Aí eu descobri que, para além de entender o comportamento humano, eu poderia influenciar na área de pessoas e cultura, poderia desenvolver. Aí foi paixão à primeira vista. Aí mudei minha carreira, saí de marketing de consumo, focando na área de pessoas e cultura. Mas esse comecinho da carreira foi bem interessante, porque em marketing eu aprendi muito sobre muitas empresas. Eu lia muito, pesquisa é isso, né? Você tem que estar super antenado sobre várias empresas, me ajudou muito. Que bom. Daniel, então agora conta um pouquinho da sua carreira mais detalhadamente para as pessoas entenderem como é que você fez esse movimento. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu, desde pequeno, sempre tive um pouco do viés de empreender, né? Eu era aquele que, igualzinho a gente lia na revistinha em quadrinho, que vendia limonada na esquina, que fazia isso, fazia aquilo. Eu sempre tive esse desejo de fazer as coisas por conta própria, de construir e tudo. Sempre tive muito isso. Fui fazer faculdade de engenharia, né? Porque eu achava que engenharia era uma coisa que eu gostava de fazer, sem muito saber. Na verdade, eu queria fazer engenharia de produção, porque eu acho que tinha um pouco a ver com a administração, eu gostava de exatas.
não consegui entrar na faculdade que eu queria, nem no curso que eu queria, então eu fui fazer um curso de engenharia elétrica de computação em outra faculdade, depois eu consegui passar na faculdade que eu queria, e aí, quando eu acabei a faculdade, assim como boa parte dos engenheiros da minha época, eu fui trabalhar em banco. Trabalhar em banco, porque o banco sempre gostou de gente que tinha raciocínio analítico, e Principalmente engenharia da produção, né? Engenharia da é, produção, né? O banco mas eu não era gostava. de produção, né? Eu era de Ah, não é? computação. Mas Ah, de computação. não, não passei em produção, mas fui trabalhar em banco, e já na minha os primeiros meses de banco, obviamente, você começa a ter aquele choque, né, do que é uma grande corporação, o que tudo aquilo ali, já começo a me questionar. E um dia eu recebo o convite de um amigo para entrar no que seria a Lynx, porque naquela época a Lynx mal existia, né, para tocar um negócio novo e super interessante, porque ele me liga na semana que eu me frustrei muito com o banco, com o negócio de pós-graduação, que o banco prometeu que ia me pagar e não me pagou. E aí o banco, meu amigo me liga e fala, vamos jantar? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, olha, a gente representa uma empresa espanhola, tem uma empresa irmã, assim, e eles mexem com logística, e a gente precisa de alguém que entenda da parte tecnológica. E como ser engenheiro, eu acho que tem a ver com você, e é para tocar um negócio aqui para fazer projeto de logística, de automação de fábrica, de centro de distribuição. Estamos falando de 25 anos atrás, quando, por incrível que pareça, tudo isso era uma coisa completamente nova no Brasil. E aí eu estava pé da vida com o banco, falei, quer saber? Não tem nada a perder, vou para lá. Entrei, aí a gente começou a criar essa área de logística, depois essa área de logística, a gente refletindo sobre o modelo de negócio que a gente queria dentro da Lynx, a gente começou a desenhar modelo de receita recorrente, já existia a parte de software, existia uma outra representação na parte de equipamentos para a indústria de confecção, existia a minha divisão de logística, e eu falei, olha, eu tenho ido muito para a Espanha, que a gente representava uma empresa tecnológica de lá, e lá está se falando muito de operador logístico. É um negócio que está surgindo na Europa, e é uma forma da gente transformar os nossos projetos de logística em receita recorrente. A gente vender um serviço em vez de vender um equipamento, uma automação. E aí o pessoal achou legal a ideia, a gente montou um business plan e construiu um operador logístico, montou um negócio pequenininho, esse negócio no primeiro ano dobrou, no segundo ano dobrou, no terceiro ano triplicou, o negócio ficou grande, tinha 500 pessoas trabalhando 24/7, e aí eu cuidava de 2 negócios lá, e aí uma hora a gente começa a falar com o investidor dentro da Lynx, com o banco, e aí os investidores olham e falam, olha, eu conheço uma porção de empresa de logística e ninguém tem software. Eu conheço uma porção de empresa de software e ninguém tem logística. E é engraçado que naquela época, o modelo Meli, que é uma plataforma com logística própria, a Amazon, né, que é um marketplace com operador logístico, com logística própria, inclusive para terceiros que vendem no Meli, na Amazon, não existia. Né? Então, até para o investidor, aquilo ali que a gente fazia era uma coisa um pouco disruptiva. E aí a gente entendeu que era um negócio para vender a logística, a gente vendeu o operador logístico, e aí, na sequência, eu mesmo propus para os meus sócios, falei, olha, eu proponho que a gente feche a representação que a gente tem de projetos de logística, que eu tocava as duas coisas, porque se a gente quer só focar em software, esse negócio nunca vai ser do tamanho de software, de projeto de logística. E foi um movimento super ousado, porque naquela hora eu praticamente coloquei meu cargo à disposição. Apesar de ser sócio, eu ouvi do meu sócio muito cedo que uma coisa é ser sócio, outra coisa é ser diretor. Então ele sempre dizia, você é sócio, mas ele falava, nós somos sócios, mas nós estamos diretores. E a gente tem que separar isso, porque o dia que a gente tiver um executivo melhor do que a gente com capacidade de assumir, você tem que pensar como sócio, não como executivo. Você tem que dizer, putz, para o meu negócio é melhor que ele esteja no meu lugar. E naquela hora eu falei, olha, eu acho que para o negócio a melhor coisa é eu fazer isso. E eu, na maior ingenuidade, né, propus, eles aceitaram, fiz o phase-out, e aí eu tive o convite de começar a tocar esse negócio do Enterprise dentro da Lynx. E aí foi quando a gente começou as aquisições, fizemos mais de 30 aquisições na jornada inteira dentro da Lynx, e várias delas estavam ligadas a large accounts e a produtos para grandes varejistas.
tivemos uma jornada super bacana de ah, IPO, de follow-on, IPO no Brasil, IPO fora, até que culminou com a venda para a Stone, né? E lá eu fiz muita coisa, né? Eu trabalhei muito na área comercial, depois comecei a construir time comercial que não tinha, comecei a construir time internacional que não tinha, comecei a cuidar de produto, de desenvolver, não codar propriamente desenvolver, mas de estratégia de produto. Então, uma das coisas muito legais da Lynx é que mesmo do tamanho que ela ficou, as pessoas lá tinham muita capacidade de empreender no dia a dia, de construir as coisas, né? E isso foi uma das coisas que eu acho que mais me motivou do período que eu fiquei, porque apesar de ser uma grande corporação, as pessoas tinham muita autonomia e muito empoderamento para fazer as coisas do jeito que elas queriam, não necessariamente só seguindo as regras do jeito que elas estavam, né? Sempre podendo construir mais. Ai, que bom. E aí apareceu essa oportunidade de você empreender outra vez, não é não? Pois é, quando a Stone comprou, né? A Stone comprou no momento ainda de euforia do mercado, em plena pandemia, em 2020. Foram 9 meses, praticamente uma gestação até o CAD aprovar. E aí, quando o CAD aprovou, já em 2021, a Stone estava com uma situação completamente diferente, o mercado tinha virado ao avesso. E aí a Stone decidiu que ela ia se focar em manter o negócio dela de adquirência, né? Manter, quer dizer, sustentar, né? O negócio realmente estava com um risco muito grande. E aí, durante alguns anos, a gente continuou com a mesma autonomia que a gente tinha dentro da Lynx. Quando chegou no final do ano passado, a Stone falou: bom, agora que eu investi uma certa grana, agora eu quero brincar com o brinquedo que eu comprei, né? Me dar ele. E aí, olhando um pouco, entendendo um pouco o viés que a Stone queria para a Lynx, eu entendi que não tinha mais espaço lá. Combinei minha saída no final do ano. E aí, depois que você fica tanto tempo numa companhia, Irene, você. Primeiro, você acha que o mundo é aquilo, né? Você acha que você conhece tudo do mundo, mas que o teu universo é aquilo. Então, foi um choque, para mim, sensacional quando eu saí em janeiro. Eu fiquei de janeiro praticamente a março, conversando com muita gente, aprendendo muita coisa. E aí, em abril, eu recebi um convite da mesma pessoa que me fez o convite há 25 anos atrás, que também era meu sócio, para entrar na Mangue, no movimento que estava fazendo entre os sócios, para liderar toda a estratégia de crescimento. E aí, putz, eu não pensei duas vezes, falei, cara, eu acho que um propósito super bacana, um produto diferente, um mercado diferente. Então, tudo era diferente do que eu fazia, né? Então, eu falei, putz, é a forma de eu reaprender, recomeçar e, principalmente, voltar a empreender, que é o que eu gosto. Então, entrei na startup de cabeça e estou aí desde abril até agora, já são 5 meses, desenvolvendo esse negócio. Que ótimo. Então, Elis, eu queria saber o seguinte: teve algum fato na sua carreira que te surpreendeu bastante? Teve, Irene. E teve, e você sabe que eu estava ouvindo o Daniel falar e você fica ouvindo o outro e você pensa em você e você fica nessa, né, nessa construção aqui. E ele falando dessa coisa de se encontrar, teve um fato na minha carreira que eu acho que foi até um divisor de águas, que foi o seguinte: quando eu estava na Shell, e o meu desafio na Shell era montar uma empresa, em multinacional tem muito disso, né? A gente precisava montar uma empresa no Brasil que pudesse fazer serviços de línguas latinas de atendimento a cliente. Na prática, a gente já tinha uma central de serviço de atendimento a cliente no Brasil em português, para atender redes de combustíveis, né, da marca Shell, quando o posto ali de combustível, a revenda precisaria de mais combustível, ligava para essa central e a gente resolvia pagamentos, essas coisas todas. E a ideia da Shell Global era montar grandes clusters desse tipo de atendimento no mundo inteiro e ia começar no Brasil, fazendo isso com línguas latinas, não se limitando ao centro de serviços do Brasil, mas começando pela língua italiana. Olha que loucura isso, no Rio de Janeiro. E o meu desafio como primeiro cargo, inclusive, de liderança, era montar essa empresa do zero, né, com um reporte global, sem estar dentro da Shell aqui no Brasil. Então, construir uma empresa do zero era um negócio que eu nunca imaginei que ia fazer na vida. Eu não sei nem por onde começa, né, essa coisa da construção de uma empresa, mas dentro de um grupo imenso
que tinha sua complexidade ali de fazer as coisas acontecerem, né? Você imagina, eu tinha que construir uma empresa no Brasil, um reporte global, atendendo a legislação do Brasil, contratando pessoas falantes, fluentes em italiano, que trabalhariam no fuso da Europa, né, da Itália, de Milão, e resolveria a vida. Então, significaria o seguinte, que eu tinha que trabalhar com gente que falasse italiano no Rio de Janeiro, num altíssimo custo, uma empresa de alto turnover, e que as pessoas que a gente contratava não falavam italiano fluentes ainda por cima, né? Precisaria dar um boostzinho ali do nível de italiano. Foi um baita desafio, que eu perdi noites assim de sono, me fez ser quem eu sou hoje, essa experiência, porque foi uma experiência de botar uma empresa de pé em menos de um ano. No final eu estava exausta, e eu estava muito entre a cruz e a espada, porque era uma empresa que não tinha muito, não conseguia pagar o business case, porque não dava para ter baixo custo. Nisso que eu falei para vocês, com real estate muito caro do Rio de Janeiro, treinando gente falando italiano. Eu montei a empresa, e Elise, já tinha tomado a decisão que eu não ia ficar, porque eu não acreditava mais no business case daquela empresa. Então, tomei uma decisão de carreira super difícil, num momento bom, uma empresa enorme, que era a Shell, de sair da Shell. Minha família se virou contra mim, foi uma loucura. Eu falei, eu não estou comprada com business case, eu não acredito que a gente vai conseguir fazer isso desse jeito. E eu tinha 28 anos, 27 para 28 anos. Tomei a decisão e falei para, né, para minha chefe, que ficava nos Estados Unidos. Ela veio e falou, olha, Elise, e aí, mas você vai sair da empresa? Como assim, né? Você está em ascensão. Eu falei, eu vou experimentar ser consultora. Aí até que eu parei na Lirete, essa história me bate aí um pouco com você. Mas eu saí, então, depois de 3 meses, contratei alguém para o meu lugar e saí, fui trabalhar de consultoria na consultoria para poder conhecer um pouquinho mais quem era a outra Elis que poderia fazer outras coisas para além de trabalhar em empresa. E por que que isso me surpreendeu? Porque eu tinha tomado naquele momento a decisão de ir para a consultoria e de sair de empresa, embora aquela experiência tinha sido super importante assim para mim. Meses depois, o mesmo time da Shell me chamou para tomar um café e falou, Elise, olha só, você está em consultoria, parece que você, né, está curtindo essa história, mas você foi ótima em montar a empresa, você adorou, né? Você deu super certo nessa história. Falei, será que vão me contratar, né? Será que eu vou vender consultoria agora para a Shell? Eu não acredito, né? Ganhei um baú aqui de felicidade. Uma conversa era outra, era assim, olha só, a gente está montando uma empresa bem grande aqui no Brasil, e é uma empresa que vai ser uma JV com o Grupo Cosan. Falei, gente, eu estou lendo isso no jornal, mas será que isso vai dar certo? Eu tenho, né? Vocês são tão água e óleo, Grupo Cosan super ousado, acelerado, empreendedor, e a Shell muito robusta em processos e controles e com cuidado, muito zelo de tomar riscos assim, né, para fazer um empreendimento tão grande. Foram algumas conversas. Fato é que o que me surpreendeu é que meses depois eu tinha tomado a decisão ao contrário, de criar uma outra empresa. Essa empresa era enorme e era a Raizen. Para mim, isso assim, foi bem marcante, foi um divisor de águas, porque naquele momento eu descobri que eu gostava de fazer isso. Eu gostava de colocar a empresa de pé, eu gostava dessa energia de não saber o que ia acontecer daqui a 6 meses, e aquilo dependia muito de como é que a gente ia trabalhar como time. Então, montar, participar, né? Obviamente a Raiz é um monstro gigante hoje, né? Mas participar desse processo de criação da Raiz foi um grande aprendizado para mim, mas que teve a ver com esse link dessa outra. E hoje o que eu acabei fazendo, né, ao longo dessa minha carreira na Compass, passada a experiência de transformação cultural da Comgás, foi também fazer transformações em empresas, que a Comgás era uma empresa estatal. Quando eu cheguei, ela tinha sido já privatizada fazia 20 anos, mas ela precisava de uma roupagem nova cultural, e para poder implementar a estratégia que a gente tinha pensado, ela precisava desse banho de loja. E essa foi a grande missão, esse foi o grande convite que me fizeram quando me contrataram para a Comgás. O que eu não sabia também é que, de novo, seria um outro chamado para esse movimento de me experimentar como empreendedora. E aí eu ouvi o Daniel, por isso que a história dele bateu muito em mim, porque eu me sinto tão empreendedora nos últimos 14 anos, mas o CNPJ na minha carteira profissional é o mesmo, porque eu já participei de tanto processo de aquisição de outras empresas, de criação de empresa do zero. A gente nasceu em janeiro agora com uma empresa novinha em folha.
E a gente escolheu o nome dela, escolheu que cara ela vai ter. Então, o quanto às vezes a gente toma alguma decisão de carreira que a gente não sabe, e você tá super certa daquela decisão, em tese é o caminho que você vai escolher dali para a tua vida inteira, mas você não sabe o que vem pela frente. E às vezes o que vem pela frente te leva para outros caminhos e te faz se descobrir, assim, eu descobri que de fato o que eu gosto de fazer é isso, assim, me sentir empreendedora, mesmo tendo dentro de uma empresa por tanto tempo. Semana passada a gente estava, acho que contei para vocês, só para encerrar, na Compagás, que é a última empresa que a gente acabou fazendo um processo de aquisição recente, então foi aprovado semana passada no CAD, com aquele último fiozinho que precisava, então a gente soltou o fato relevante na segunda-feira à noite, e a gente se olhou na Compass e falou, vamos lá amanhã? Eu falei, mas amanhã tem RD, não, mas vamos lá, a gente precisa. Eu falei, a gente precisa. A gente precisa mostrar para as pessoas quem é a Compass, que é um CNPJ frio, mas que é formado por empresa. A gente foi na terça-feira lá, da semana passada, na Compagás, para falar para essas pessoas o quanto era bacana trabalhar no Grupo Cosan, o quanto elas podiam confiar, experimentar a gente, e eu me colocava muito no lugar deles, assim, nessa coisa de se experimenta, né? Vai, tenta uma experiência diferente. É Então foi isso isso, aí. fato surpreendente que me transformou, me fez me descobrir. Muito bom. Daniel, teve algum fato que te surpreendeu? Pegando aqui um pouco o gancho do que a Elis falou, né? Eu sempre falo que a jornada nunca é linear, né? Nosso caminho nunca é linear. A gente trilha alguma coisa, acha que a gente vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, vou estudar, vou para cá, vou seguir, vou ser promovido aqui, né? A gente pensa sempre numa carreira vertical, né? Vou subir, aí daqui a pouco você faz uma horizontal ou vertical para baixo, você dá um downgrade. Na Lynx eu tive muita coisa, né? Eu acho que para mim, e é a mesma coisa do que a Elis, eu fiquei 25 anos na companhia, né? Mas um dia não foi igual ao outro. Os 25 anos, a cada aquisição que a gente fazia, uma história completamente diferente que a gente escrevia, a gente mudava o discurso, mudava o posicionamento da empresa, isso fazia uma coisa muito dinâmica. Mas para mim, eu acho que o maior, talvez, o maior ponto aqui, ou o maior desafio, né, foi justamente nessa hora que eu abri mão do que eu tinha e eu, pensando na companhia, não mesmo pensando em mim, né, eu falei, cara, vamos fechar essa divisão que a gente tem e se eu for útil para alguma outra coisa aqui dentro da companhia, estou à disposição. E muito nessa coisa. Eu não sei se todas as pessoas, eu confiava, obviamente, muito nas pessoas que estavam lá, né? E muito na minha capacidade, né? É, mas eu não tenho dúvida que é um movimento difícil de você fazer quando você pensa na empresa mais do que em você e você diz, ó, eu estou à disposição para outra coisa se tiver, né? É, agora, na minha jornada, eu acho que pegando um outro ponto aqui, mudando completamente, né? É, eu acho que eu aprendi muito. Eu sou um engenheiro, então super cartesiano de vocês que são de humanas. Eu sou aquele cara, né? Causa e consequência, sempre relação. E para mim o maior desafio da minha carreira, eu acho que foi aprender a lidar com pessoas. A, a, desde você escolher as pessoas boas, formar as pessoas, empoderar as pessoas, até você conseguir entender, né, que aquelas pessoas, cada um tem o seu jeito de ver as coisas, que não tem o certo, que não tem o errado, né, ainda que você ache que o teu é o mais certo. Para mim, sem dúvida nenhuma, isso daqui foi uma das maiores, os maiores desafios da minha carreira, que é saber construir um time, lidar com um time, quando para mim eu só via números né, máquinas e processos e essas coisas. Muito bom. Muito bem. Então, ainda continuando nessa toada, né, da vocês e a carreira, né, hoje a gente fala, desde a pandemia, né, na ressignificação do trabalho. Então, muita gente realmente mudou a sua maneira de viver, né?
aí mudou, fez algumas outras coisas. Vocês perceberam isso em vocês e nas organizações em que vocês estão? Sem dúvida, sem dúvida. É, eu tive o privilégio de, durante 25 anos, fazer o que eu sempre gostei, ou de gostar do que eu fazia. Eu falo com muita gente, agora tenho filhos que estão começando, né? Minha mais velha está na faculdade, começando a ver trabalho, tem amigas que estão. Eu sempre digo que assim, faça o que você gosta. E eu acho que a formação acadêmica e o teu dia a dia, o que você faz, não são coisas necessariamente iguais. Vou dar um exemplo. Meu filho agora está na fase de dizer que, meu filho tem 16 anos, ele quer fazer engenharia aeroespacial. Ele cismou, desde pequeno ele fala que ele quer fazer engenharia aeroespacial. Eu, quando eu olho para ele, eu não vejo ele como um engenheiro. Assim como eu não vejo ele como um médico, eu vejo ele como um cara de marketing, um cara de vendas, um cara de negócios. Mas deixar que ele descubra sozinho. Mas eu sempre digo para ele o seguinte, falo, olha, uma coisa é você gostar da engenharia, outra coisa é você gostar do espaço. Você pode ter uma carreira aeroespacial sendo um médico, sendo um nutricionista, sendo um designer, sendo um cara de marketing, sendo um fisioterapeuta, sendo um engenheiro. Nem tudo é, é, engenharia, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa procurar, e eu acho que a pandemia, ela fez cair a ficha, talvez até demais para algumas pessoas, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta no ambiente que a gente gosta, né? Isso faz toda a diferença. Eu vejo hoje, quando a gente está num negócio que é um negócio de profit, é uma startup que visa lucro, mas que tem um propósito por trás. Ela tem um propósito de construir, né, de ajudar as empresas a serem mais sustentáveis, a empresa diminuir as emissões de carbono, todas essas coisas. Então é uma coisa que é um legado que faz bem, mas é uma empresa é um negócio, é um business. Mas tem um propósito muito legal por trás, engaja as pessoas sentem que elas estão fazendo uma diferença naquilo. E eu acho que a empresa tem um desafio muito grande, não é só o colaborador, mas a empresa tem um desafio muito grande. A gente procurava muito isso na Lynx, né? Como é que a gente, como um negócio de software para varejo, que diferença a gente faz, né? Então a gente acaba, putz, se eu conseguir fazer com que a experiência de compra da Irene, da Elis, seja uma experiência mais legal, que ele compre um produto melhor, que receba melhor, que se a minha tecnologia ajudar a diminuir um atrito, já valeu a pena. Se ajudar o varejista a vender mais, já valeu a pena. Então, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem o desafio das pessoas ressignificarem, fazerem o que realmente elas gostam. E aí, às vezes, a profissão é muito diferente da empresa. E eu acho que tem o desafio das empresas buscarem os seus propósitos, né? Buscarem realmente aquilo que encanta as pessoas, o que elas querem realmente fazer, né? E não é ser uma ONG, né? Você pode ser um negócio de profit, mas você tem que olhar e dizer que legado eu vou deixar, né? Que essa empresa vai deixar como diferença nesse mundo. Perfeito. Elis, querida. Eu concordo com muita coisa que o Daniel disse aqui, e principalmente quando você fala desse tema de propósito, né, Daniel? Essa semana a gente estava com um grupo de executivos falando sobre isso, sobre o papel das empresas, como é que a gente garante engajamento dos executivos, como é que a gente lida com as crises existenciais que hoje os executivos têm, essa pressão toda que o mundo causa neles. E eu acho que o propósito, que é uma coisa relativamente nova até, né, das companhias conseguirem dar um pouco até de alma para o negócio delas, eu acho que é para poder atingir esse chamado, de falar do significado que pandemia, entre parênteses, nos trouxe muitos problemas e pouquíssimas oportunidades, mas acho que uma das oportunidades que veio foi essa agenda de ESG, a gente poder olhar para além do profit, para além da receita que a gente precisa gerar, o quanto a companhia se vê cada vez mais focada e entendendo que ela também tem um papel na sociedade. Quando eu pego, por exemplo, a Compass, que a gente se coloca também a serviço aí, muito parecido até com o teu propósito aí, Daniel, de olhar para a transição energética e colocar o gás a serviço da transição energética, da descarbonização do planeta, isso cola assim no coração de muita gente. Fala, nisso eu acredito. Eu acredito que eu não vou conseguir transformar o mundo inteiro, mas vou conseguir transformar um pedaço se eu conseguir trabalhar nessa empresa.
E eu acho que, assim, falando de mim, se eu tenho feito essa ressignificação, eu acho que eu tenho feito muitas reflexões sobre carreira ultimamente. Esse ano, não vou entregar a idade, tá? Mas esse ano eu completei 30 anos de trabalho. Faz 30 anos que eu trabalho, gente. Então, depois de parar e olhar e se dar conta de que você trabalha há 30 anos, eu falo muito com meu marido, né, com o Arthur, eu falo, talvez eu tenha mais 30, talvez até um pouquinho mais, 35, 40 anos de trabalho. Então, talvez eu me vejo hoje, apesar de já ter trabalhado 30, talvez no meio da minha história, no meio da minha carreira. E então eu passei por vários momentos de ressignificação, e ressignificação ressignificar é uma palavra que eu até uso muito. Eu falo, tem muita coisa na vida que a gente precisa olhar de um jeito diferente. A gente precisa dar um nome diferente para aquilo. A gente precisa olhar para aquilo e ver o que aquilo que traz para a gente, o que traz para mim, né? Muitas vezes, por exemplo, Daniel, eu fiquei pensando na minha carreira, se eu não deveria ir para o business. Não, mas será que eu não deveria? Ficava enchendo o saco dos meus líderes. Eu falei, eu quero talvez ir para o business, me dá um PNL para eu tocar. Ele falou, mas Eli, você é ótima na área de pessoas e cultura. Né? Fica, quase que fica quieta aí, faz o teu trabalho, que é aí que a gente precisa que você faça. E eu falava, mas peraí, eu posso fazer mais, eu posso estar no business. Até o fato, e isso foi bem recente, coisa de 1 ano e meio, 2, que eu percebi que eu sou puro business, porque a minha cabeça funciona em função do business. Tudo que eu faço, tudo que o meu time faz é para poder entregar o resultado que o business faz. Então, eu sou business. A grande vantagem é que eu tenho uma lente de gente, eu tenho uma lente de pessoas e cultura, e eu consigo, inclusive, impactar os meus pares com essa lente um pouco diferente. Mas, no fundo, o que eu faço hoje é business. Então, eu ressignifiquei essa minha atuação como área de pessoas e cultura, e não me vejo como área de apoio, não me vejo nada disso. Hoje eu sou uma área de business. E o que eu cuido? Eu cuido do business e ajudo a agenda de gente a ser impulsionada. Então, acho que é um pouco por aí, sabe? É a gente conseguir dar essa certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor. Teve um grande líder meu aqui no grupo, que virou meu amigo, depois da gente trabalhar por tanto tempo, que ele falou assim uma vez para mim, e eu acatei isso como um feedback positivo, tá? Ele falou assim, Elis, vou te dizer uma coisa, não é fácil te liderar. Eu falei, não, por quê? Eu sou uma pessoa, né, doce aqui, querida. Ele falou que você não faz nada que você acredite. Se eu te peço para fazer uma coisa e você não está convencida, você não vai fazer. Você vai me encher o saco, vai vir discutir 1000 vezes aqui, até que você se convença ou que você me convença do lado contrário. Eu falei, eu vou tomar isso como feedback positivo. Mas com tudo isso para contar que, assim, eu hoje, quando eu olho para minha carreira, e eu olho principalmente nesses últimos 14 anos de Grupo Cosan, eu não deixei de fazer nada que eu acreditasse de verdade. Tudo que era agenda que eu pessoalmente, Elisa, acreditava, eu consegui implementar na empresa. Então, eu me vejo super, sim, sendo dona da empresa, fazendo na empresa tudo que eu quero fazer, tudo que eu acredito, como valor meu. Então, esse é um jeito legal de ver o trabalho não como uma fonte de renda, que no final do dia é também, mas uma fonte de prazer, uma fonte de realização, onde eu empreendo e coloco a minha maior energia, dou o melhor de mim. Muito bom. Bom, falando ainda sobre carreira, está muito em moda as carreiras internacionais, né? Como é que vocês veem isso para a carreira das pessoas? Né? Aqui acho que nenhum dos dois teve uma carreira internacional, né? Mas a Elis tem um marido que tem uma carreira internacional. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso é importante para a carreira da pessoa? Se eu puder falar, já que você já falou do meu marido, Ah, é? meu marido, Arthur, porque eu não tive carreira internacional, mas eu vivencio uma carreira internacional faz 10 anos. Esse ano, eu estou na marca aqui, faz 10 anos que eu estou com o Arthur, esse mês agora de outubro completam 10 anos, faz 10 anos que eu acompanho carreiras internacionais aqui, a carreira dele. O que que eu olho, assim, como é que eu penso essa história de carreira internacional? Já passou, acho que, uma fase do boom que a gente olhava como executivo brasileiro e olhava e falava assim, bom, o que vale mesmo é uma carreira em multinacional. Eu lembro, meu pai às vezes fala, tem que trabalhar nessas empresas que são multinacionais, porque você tem, né, mais oportunidades, elas são muito mais estruturadas.
hoje eu tenho a maior certeza de que isso não é o que faz diferença na vida. Trabalho 14 anos numa empresa brazuca, brasileiríssima, e eu não sinto falta de carreira internacional, tampouco de estar numa multinacional, e eu posso falar de carteirinha, porque eu também trabalhei em multinacional, embora não tenha trabalhado na matriz de nenhuma delas. Tem vantagens de você ter uma carreira internacional, de você vivenciar uma cultura diferente, de você ter uma multiculturalidade e de experimentar, pessoalmente, até falando, problemas diferentes, problemas que brasileiro aqui às vezes não tem, a gente tem outros, mas então te dá a oportunidade de você vivenciar problemas diferentes e te preparar como indivíduo na sociedade de um jeito diferente. Socialmente falando, você lidar com diversas nacionalidades, o Arthur estava me falando esses dias, ele tem ali na equipe dele indianos, o que ele não tem é americano, apesar de estar trabalhando em Chicago, o que ele não tem quase é americano no time, mas ele tem ali muita gente do mundo inteiro. O quanto nós, brasileiros, a gente precisa se segurar, né? Assim, esses dias eu estava falando de uma pessoa que estava saindo super emocionada de uma reunião que teve ali, uma reunião mega complexa, e ele segurou a mão da pessoa e falou assim, ó, respira, tá tudo bem. O fato dele segurar a mão da pessoa e essa pessoa era uma indiana foi um choque maior do que o que ela estava tendo de sair da reunião. Porque essa questão do multicultural, né, da questão cultural, ele não estava adaptado para entender que, assim, o colo que ela precisava não é o colo que o brasileiro dá, que é o abraço, né? É no verbal. Então, assim, o quanto a gente aprende o tempo inteiro. Do ponto de vista da minha ótica e da minha vivência, é mais rico até eu olhar com orgulho brasileiro de construir empresas super brasileiras aqui, que a gente agora consegue dizer para o mundo que a gente tem empresas muito, muito fortes, assim como as empresas internacionais e as multinacionais. Então, eu não acho que isso é um demérito, não acho que deveria ser um lugar assim que todo mundo deveria almejar. Eu acho que a gente tem que escolher experiências boas, seja ela em empresas brasileiras ou em carreiras internacionais, mas você tem que ter um olhar muito mais para experiências que vão te levar mais longe, que vão te ampliar repertório. E é claro que o carreira multinacional traz isso, mas trabalhar numa empresa brasileira super acelerada, empreendedora, te desenvolve também muitos músculos que são mega importantes, inclusive valorizados em empresas multinacionais. É como eu Olha, enxergo e é o que eu acabei vivendo na minha vida. Daniel, Daniel, Concordo pra caramba. Eu também não tive a oportunidade, confesso que gostaria de ter. No começo da minha carreira, antes de eu ir trabalhar no banco, quando eu saí da faculdade, eu passei por um processo seletivo na PSA, na época era PSA, né, Peugeot Citroën, e eu lembro que eu fui admitido para trabalhar na área de compras, mas eu declinei, os caras não acreditavam, porque eu tinha dupla cidadania. Putz, mas você vai poder fazer carreira lá fora. Eu tenho até um amigo que estava no mesmo processo, eu encontrei ele na LHH, num evento que a gente teve aí, encontrei ele, um amigo que eu não via há 30 anos, foi super legal ter encontrado ele, e ele fez essa carreira na PSA e tudo, né? É, eu acho que assim, né, tem algumas coisas, você falou realmente da gente vivenciar culturas diferentes, experiências diferentes, quando você está lá fora, aprender com a cultura dos outros, a forma de fazer negócio ou a frieza que eles têm. As pessoas são muito menos emotivas, elas são muito mais racionais, né, muito mais objetivas nas reuniões e tudo, o que é muito bom. E a gente tem muita coisa boa, de fato. Eu também trabalhei em empresa brasileira, a Lynx era uma empresa multinacional brasileira, mas só tinha abrangência Latam, mas super admirada lá fora. Com quem a gente conversava, quem conhecia do ramo, admirava pra caramba. Acho que o brasileiro, a gente tem tanta dificuldade aqui, a gente tem uma resiliência enorme, a gente tem uma capacidade de se reinventar, de criar, que também é muito valorizada lá fora. Eu volto na pergunta anterior, eu acho que se existe a oportunidade, dependendo do teu momento de carreira, em alguma coisa que faça sentido, pensando na ressignificação mesmo, em termos de empresa, em termos de propósito, e você tem a oportunidade de, entre aspas, se arriscar, eu acho que é uma super experiência. Eu teria feito se tivesse aparecido a oportunidade para mim, mas eu não acho que é uma coisa imprescindível e muito menos um demérito, como você falou, se você não fez. A gente tem muita coisa de se orgulhar aqui, de fato, e você ter feito uma carreira só aqui também é uma coisa que
é super boa e tem um mérito enorme. Ótimo. Quando vocês contratam, dentro dessa ótica, quando vocês veem um currículo de alguém que mudou muito, né, de empresa, né, como é que vocês veem o fato da pessoa ter mudado bastante de empresa? Porque vocês tiveram uma carreira mais ou menos sólida, né? Como é que vocês encaram esse fato? Deixa eu pegar essa daqui primeiro, porque eu sou a antítese do que você está falando. Eu fiquei 25 anos na mesma Pois é, companhia. pois é, por isso mesmo. Então, cada vez que eu olho um currículo e vejo o cara pulando de galho em galho a cada ano, né, o sinal de alerta acende, né? A primeira reação é, putz, mas como assim, né? Do mesmo jeito que eu acho que se eu fosse circular o meu currículo, o sinal de alerta também acenderia. Como é que um cara fica 25 anos acomodado numa empresa, né? Ninguém fica 25 anos na empresa, né? Ninguém mais fica, Olha, né? estão botando risinhos aí, ó. Mas você Plateia. para pensar, você fala, né, ninguém mais fica 25 anos. Mas o fato é que, eu já falei, né, dentro da Lynx, eu enxergo que eu fiquei 25 anos em empresas diferentes, porque a empresa realmente se reinventou, cresceu, e eu fiz muita coisa dentro da companhia que nenhum dia foi igual ao outro. Eu acho que tem duas coisas para olhar, né? Primeiro, olhando pelo lado negativo, existe uma geração que ela é completamente impaciente para tudo. O cara entra, assim, 6 meses, ele não foi promovido, ele já acha que a empresa não é para ele, que o fim do mundo, que as coisas não aconteceram. Eu já tive papos difíceis com o time, sem brincadeira. A pessoa com menos de 6 meses veio falar para mim, eu sempre agendo reuniões de feedback, em uma das reuniões de feedback ele veio falar que ele esperava ser promovido. Então, eu acho que existe um lado dessa geração que é uma geração muito ansiosa, e ela precisa saber que ela precisa trilhar, ela precisa ganhar o conhecimento, ela precisa aprender que o crescimento não é assim, desse jeito. Mas existe também o lado das pessoas que gostam de aprender e se desenvolver e vão buscando novas oportunidades que vão aparecendo. Então, eu no começo, eu tinha muito essa coisa de olhar o currículo e falar, putz, me incomoda que ele ficou 2 anos na empresa e saiu, me incomoda. Eu acho que a conversa com cada um, você entender os motivos, os momentos e as entregas é importante. O cara que fica 6 meses na empresa e sai, ou um ano, às vezes, ou na maioria das vezes, é muito difícil ele ter feito uma entrega consistente. E quanto mais sênior é a pessoa que você está procurando, mais difícil vai ser aquela entrega. Ninguém consegue fazer uma grande mudança, né? É uma grande entrega tão rapidamente. Então, eu gosto de pessoas que ficam mais tempo na empresa, mas não, obviamente, 25 anos. Eu olho com um pouco de atenção as pessoas que pulam muito, muito rápido. Mas eu já contratei muita gente boa que ficou pouco tempo em outras empresas por N motivos, né? Às vezes tem histórias que você realmente entende que aquela empresa não era a cara dele, que aquilo ali não fazia sentido, que o movimento que ele procurou fazer era um movimento que realmente era um movimento para ele, para o desenvolvimento dele, né? Como melhor opção. Então, eu acho que tem que olhar sempre os dois lados, né? Não pensar na pessoa que está há 25 anos, mas nem naquela pessoa que necessariamente a cada 6 meses está pulando de galho em galho ou pedindo para ser promovido, né? Cobrando uma promoção. Ótimo, obrigada. Elis. Bom, vocês podem imaginar quantas entrevistas ou com quantas pessoas eu falo por mês aqui, cedo. E quantas pessoas eu já falei na vida. Sabe que essa é uma estatística também que seria interessante. Quantas pessoas eu já entrevistei na vida, né? E é claro, né, Daniel? A primeira coisa a tua hero aqui da tua perna, que é exatamente isso. Quando você olha também o currículo de 30 anos, você olha, pera lá, como assim, né? E eu concordo muito com o que você disse com relação à geração, que para mim não tem a ver nem com a geração, mas tem a ver com maturidade. Então, com o jovem principalmente, a grande conversa que a gente precisa ter é sobre entrega, é sobre resultado concreto. Então, o que eu costumo falar, e aí eu separo mesmo, né, a conversa com o jovem em começo de carreira para a conversa de um profissional maduro, de um executivo.
Um jovem começo de carreira, ele tem sim essa ansiedade de entregar rápido, de fazer e de já ter aí a promoção, de já ter a vivência. O que eu sempre gosto de lembrar é que implementar um projeto, implementar um processo, fazer alguma coisa grande, requer também que você tenha um ciclo para consertar aquilo que não deu certo, que é tão valioso quanto o aprendizado que se tem na implementação. O ciclo que você tem seguinte para poder consertar o que não deu certo, às vezes ele te gera mais aprendizado do que o ciclo da implantação em si. Então, toda vez que estou falando sobre carreira e essa ansiedade de promoção, essa ansiedade, eu coloco um pouco dessa perspectiva da completude, do aprendizado completo, não só do launch das coisas, mas de como é que você faz isso ser um processo de aprendizado. E como você disse também, Daniel, quando a gente olha para alguém que está há pouco tempo, cada história é uma história. Então, já vi muita gente ali que ficou pouco tempo porque percebeu que tinha feito uma escolha errada, que tinha feito a escolha por uma cultura que não tinha fit com o valor pessoal daquela pessoa. E ela olhou e falou assim: Elis, descobri no meio do caminho que, cara, me enfiei numa roubada aqui, que a empresa tinha valores completamente diferentes dos meus, eu ia adoecer se eu ficasse nessa empresa. Super legítimo ficar 6 meses numa empresa numa situação como essa. Então, a leitura do currículo por si não me diz muita coisa. A conversa e a história da pessoa por trás me diz muito. Porque até um processo como esse da pessoa tentar entender e perceber e não inventar, porque também tem aquela coisa, né? Não inventa que foi uma reestruturação ou que. Fala a verdade. Percebi que não deu certo, percebi que entrei numa roubada e que fiz uma escolha errada e tomei a decisão de virar à direita aqui para consertar o caminho. Tá ótimo, fine. É isso que a gente precisa. Então, eu acho que é um pouco disso. Não tem certo e errado em tamanho de tempo que você dedica, desde que o seu tempo que você dedica seja um tempo consciente, que você tenha autoconhecimento suficiente para fazer escolhas que tenham a ver com os teus valores, que você consiga escolher a cultura da empresa que tenha um fit com o que você acredita, porque senão vai te gerar muito estresse, e é por isso que tem muita gente infeliz hoje em dia, porque escolhe o salário, escolhe o glamour do cargo, uma progressão de carreira, mas não necessariamente tem fit com o valor daquela empresa ou com o propósito que aquela empresa tem. E aí adoece mesmo. Porque fica muito difícil você trabalhar numa coisa que você não acredita. Então, eu olho muito para isso e esse tipo de conversa eu tenho, inclusive, com quem eu trabalho, com os executivos, com o meu time, é como é que a gente faz esse tipo de escolha bastante consciente. Então, é isso que eu acredito. Acho que não tem carreira rápida ou curta ou passagens que façam sentido. O mais importante é você ter esse processo de autoconhecimento para fazer a escolha certa e viver intensamente. Ter certeza de que o que você está fazendo ali é perene. Você vai deixar, de fato, a marca. E eu sou uma defensora dessa garotada, porque eu acho que o mundo deles é um mundo muito incerto, né? Eles tá tudo mudando tão rapidamente. Por exemplo, eu, como você, Daniel, também passei 26 anos numa empresa, passei na IBM, 26 anos na IBM. Na minha época, você entrava na IBM e tinha pleno emprego, entendeu? Hoje não existe isso. Então, essa garotada precisa de gente um pouco mais experiente que possa guiá-los, né? E acalmar um pouco isso, porque existe uma inquietação de não saber como é que vai ser o futuro, né? Porque nós estamos passando por isso, que a gente também não sabe, mas a gente tem uma maturidade, eles não têm, né? Então, eu sou assim, uma fã dessa garotada, porque eles têm um mundo mais complexo e a gente vai precisar deles, né, para o futuro. Eu falei para vocês que passava rápido, né? E passa rápido mesmo. Eu deixo sempre esses últimos minutos para vocês se despedirem e talvez passar uma mensagem para quem está começando a carreira ou para quem está pensando em alguma mudança. São os minutos finais mesmo, os 5 minutos finais da nossa live. Posso começar aqui. Eu acho que talvez eu possa oferecer esse processo de autorreflexão que eu faço para mim e tenho feito bastante intensamente aí com a história brincadeira do Marco dos 30 anos. Eu acho que carreira é algo sério, mas que não precisa também ser tão levado
levada tão seriamente assim a ponto de te travar, né? Eu acho que a vida tem que ser uma coisa mais fluida. E se a oportunidade aparece, a gente tem que agradecer, entender o que acontece ali, o que apareceu na tua frente, apareceu para o Daniel ali, né? Apareceu para mim muitas vezes. Como é que você agradece o que o universo está te dando, né? Do ponto de vista de carreira, o quanto você abraça causas novas e o quanto você mantém, principalmente, o espírito, que você falou muito da juventude, o espírito jovem e o espírito aberto de ter a sensação, de ter a certeza de que você não aprendeu tudo. Que eu acho que o maior erro de qualquer executivo, em qualquer etapa da sua história, é ter essa presunção de que já chegou lá. Não tem um lá, né? Mesmo que você, já sou CEO, já cheguei lá. O que que é o lá? O lá pressupõe que você não vai aprender mais, ou que não vai ter mais desafio. Então, o que eu faço muito de reflexão para a minha vida pessoal e que eu poderia deixar aqui é: tenha sempre esse espírito da inquietude e do aprendizado contínuo. E se conecta com, seja generoso para se olhar e fazer as escolhas que tem a ver com que você acredita que é valor para você. Que acho que isso é o segredo de felicidade de qualquer carreira. Se você olha para você, se conhece bem e se questiona, você vai fazer as melhores escolhas. E aceita o que o mundo te dá com muita cautela, mas com muita consciência. Acho que é isso. Obrigada. Daniel. É muito legal, né? A gente não combinou nada, mas a gente vê que tem tanta coisa, não é à toa que a Irene juntou, né? Os dois aqui tem tanta coisa em comum. Acho que, independente do momento da carreira que você está, acho que a primeira coisa que eu diria para as pessoas é, como eu já falei, né? A carreira não é uma coisa linear. Claro que quem já está no meio, à frente, já entendeu isso, mas para quem está começando, entender que às vezes a gente faz 1000 planos e as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, né? Cada dia que passa, eu descubro que as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem porque elas precisam acontecer. E as melhores coisas acontecem, né, quando a gente menos espera. A minha saída da Lynx era completamente inesperada até o dia que eu decidi sair e eu olho para trás e falo, putz, foi a melhor decisão que eu fiz. Eu falo muito para as pessoas, né? Faça o que você gosta e gosta do que você gosta do que você faz. São duas coisas diferentes, né? A gente falou de ressignificação, eu acho que isso tem tudo a ver com a felicidade das pessoas. O sucesso, a felicidade não é um caminho, foi o que a Elis falou, não é um destino, não é putz, quando eu for diretor, eu vou ser feliz, eu vou ter sucesso. O sucesso é cada um. Se você consegue fazer boas coisas e está feliz com o que você faz como estagiário, você é uma pessoa de sucesso naquilo ali. Então, o sucesso ele é um caminho mesmo, ele não é ele é uma jornada, né? Eu falo muito para as pessoas experimentarem, arriscarem, aprenderem com as coisas, né? Talvez a última coisa que eu tenho tido, assim, experiências super gratas nos últimos meses é ajudar as pessoas em tudo. Empodere teu time, ajuda teu time a crescer, ajude as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que estão fora da companhia, as pessoas que te pedem, às vezes, um papo. Eu tenho encontrado pessoas que eu não encontro há anos. E assim, pessoas que lembram de coisas pequenas que para mim eram pequenas na época que me pediram alguma ajuda, alguma dica, alguma indicação, alguma apresentação, e que aquilo marcou as pessoas e que são gratas e que hoje voltam para você e falam, putz, eu lembro aquilo ali, cara, nunca me esqueci, aquilo ali, para mim aquele momento foi super importante. Então, eu falo muito isso, né? Ajude as pessoas no teu caminho, porque a gente só vai colher frutos daqui para frente. Você vai ver que as coisas, elas, cedo ou tarde, elas voltam e voltam sempre multiplicadas. Perfeito. Generosidade gera generosidade, É isso aí. né? Se eu plantar flores, eu vou colher flores, né? Eu não colho outras coisas. E, ótimo, foi um papo maravilhoso. Eu quero agradecer aos dois, né? Daniel e Elis, por esse papo gostoso. Falei para vocês que era rápido, né? Que a gente nem sentia e passava rápido. E quero agradecer a todos que aqui estiveram, né? Hoje não tivemos perguntas, mas espero ter vocês outra vez.
da próxima vez fazendo muitas perguntas. Acho que eles foram tão claros que não teve pergunta, né? Mas teve reações, teve risos, teve corações, teve palmas, então estava todo mundo muito atento. Então, olha, excelente, alguém falando, Ana Maria. Olha, gente, um beijo então para vocês, muito obrigada mais uma vez pela presença, tá? Obrigado a Todo mundo vocês, aqui, obrigado a todos. todo mundo elogiando, tá bom? Tchau, Obrigada, queridos, foi tá? ótimo. Prazer. Obrigada, Boa semana tá? para todos. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau.